E aí, galerinha, tudo tranquilo? Então, olha só que legal. A prefeitura vai fazer aquisições de ônibus novos. Esses ônibus custarão milhões, devido ao superfaturamento que a prefeitura fez com o aumento das passagens aí no começo do mandato do nosso querido e ilustríssimo salve, salve, Deus que ajude Greca, né? Eleito pela população, prometendo não aumentar as passagens. A primeira coisa que fez foi aumentar as passagens e agora teremos ônibus novos, pagos às custas do aumento da população aí, que tem que pagar muito mais caro. Uma das tarifas, se não a maior, uma das maiores tarifas do transporte público aqui dentro do Brasil, né? Então é o seguinte, a prefeitura também agora está limitando o uso dos passes livres para pessoas acima de 65 anos. Aparentemente não mudou nada, mas para pessoas com deficiência, que são cadeirantes e outras coisas mais, que têm alguma deficiência física, a prefeitura também limita esse número, mas pode ampliá-lo de acordo com a necessidade. Se a mesma obtiver aí a necessidade de ter um acompanhante, pode até se dobrar o número de acesso aí no transporte de Curitiba. Entretanto, as pessoas que são aposentadas por invalidez tiveram uma redução drástica com relação ao uso que era antes ilimitado e agora passa a ser limitado com 25 passagens mensais. Basicamente será isso. Existem situações às quais esse número vai se tornar insuficiente. Eu cito o fato de pessoas que de repente fazem terapias ou fisioterapias por alguma necessidade, algo do gênero, e que tem de fazer isso todos os dias. Então, o número de passagens se torna insuficiente para dar conta da necessidade da pessoa. Digo isso pelo fato de que minha esposa faz fisioterapia e eu necessito levá-la ao médico. Ela é portadora de necessidades especiais também, é PCD, é cega total. E para evitar maiores problemas no transporte e até mesmo para a própria segurança dela, ou uma suposta segurança, porque eu também não posso fazer muito. O nível de assalto aqui em Curitiba está elevado. Há algumas regiões onde as pessoas têm de circular aí, são furtos constantes, carteiras roubadas, bolsas levadas e tudo mais. E até mesmo dentro dos ônibus de Curitiba, que tem um índice de assalto elevadíssimo, os cobradores que o digam, não se tem segurança dentro dos transportes públicos de Curitiba. Diariamente são inúmeros relatos de furtos, punguistas roubando aí todo dia, os ônibus sendo assaltados, as empresas só querem ganhar. A prefeitura só quer receber, não põe segurança dentro dos ônibus. Agora falaram em pôr câmera, câmera não vai resolver o problema, mas isso tudo acontece dentro. E agora tem a redução e a limitação do uso de passes pelos aposentados por invalidez. As pessoas que necessitarem mais que 25 passes vão ter de pagar os passes. Antes era limitado, agora está com limitação. E a Prefeitura de Curitiba vai muito bem, obrigado, comprando ônibus novos às custas da população e limitando o uso de passes de pessoas que têm necessidade de usá-lo por vezes diariamente e que não vão dar conta de fazer o seu transporte, até mesmo para uma fisioterapia, algo do gênero. Acredito que a prefeitura pensa que o aposentado por invalidez ele é inútil e que tem que ficar trancado em casa e não vai poder sair, só vai poder sair 12 dias do mês. Ele tem que ficar trancado em casa, ele é aposentado, não precisa usar ônibus, ele não precisa fazer compra no centro, ele não precisa ir a uma loja, ele não precisa ir ao banco receber, ele não precisa fazer nada. Limitou-se a vida das pessoas com aposentadoria por invalidez através do transporte público. Se de repente ele tem por hábito ir na casa da mãe, onde ele mora na fazendinha, e a mãe dele mora no Boqueirão, ele não pode ir todo dia na casa da mãe, porque a prefeitura não permite. Se ele quiser ir mais do que a prefeitura dá, ele vai ter que pagar. É um condicionamento. Isso aí virou uma palhaçada. É um absurdo uma cidade como Curitiba, que tem milhões aí no transporte público, gastando absurdamente numa renovação de frota que por vezes não precisaria comprar ônibus novos e sim mandar atualizar os mesmos que já existem, fazer uma revisão para que os mesmos continuassem rodando. Gasta e limita o uso de passe para pessoas que têm uma necessidade específica. Agora, outro dia peguei ônibus aqui na linha do Fazendinha Guadalupe e o ônibus estava chovendo para dentro. Seria muito mais fácil manutencionar o ônibus velho do que gastar milhões nas custas da população, porque se é para ter ônibus que chove dentro e limitar o passe das pessoas, aí é fácil fazer uma administração, né, querido prefeito? Cretino e safado, é isso que são todos. Os vereadores de Curitiba têm uma carga alta aí no consumo, ganham litros e litros de combustíveis para fazer o seu transporte interno. A população tem que pagar para trabalhar. Vereador não precisa, ele tem ônibus por conta da prefeitura, ele tem um salário elevado nas costas da população,
O seu motorista e mais 7 assessores provavelmente são pagos pelo dinheiro público. Combustível de graça, motorista de graça, carro de graça. Vereador devia ir trabalhar de ônibus ou pagar o seu próprio transporte, porque a população paga. O aposentado por invalidez está sendo limitado a ter um número mínimo de viagens mensais, mas a elite dominante, a corja de safados que aprovam essas leis, tem combustível, motorista e carro bancado pela população. Se reduzissem esses privilégios, não haveria necessidade de tirar os direitos das pessoas que têm necessidades específicas a respeito do transporte. Também poderia se evitar gastos se a prefeitura implementasse um melhor sistema, até mesmo no transporte, para evitar os milhares de furões que existem aqui em Curitiba, que pulam diariamente dentro dos articulados, onde existe o acesso externo, fora do controle do cobrador, onde entra 10, 15, 20 pessoas de uma vez só dentro dos ônibus, e a prefeitura joga essa responsabilidade nas costas do cobrador e do motorista dos articulados. Se eles modificassem a estrutura e fechassem essa estrutura, não necessitaria estar aí tirando o direito das pessoas que têm necessidade de transporte. Eu acho que muitas coisas podem ser feitas de forma diferente, sem lesar aqueles que os direitos já existiam e que agora estão sendo tomados. A prefeitura, o prefeito, os administradores internos da URBS deviam criar vergonha na cara e fazer um transporte melhor, mais decente, eficiente e com maior segurança aqui dentro de Curitiba, ao invés de restringir o uso de pessoas que têm, por lei, esse direito. Esse direito deveria ser federativo, mas aparentemente ele é um direito citatino, ou seja, é um direito dentro da cidade, e quem controla isso é a própria prefeitura. A prefeitura rouba a população todos os dias e ainda limita o direito de acesso ao transporte público de pessoas que têm, por lei, esse direito. É um absurdo o que acontece em Curitiba, mas é o que está acontecendo nessa atual gestão. Ônibus novos nas custas da população. Milhões gastos para comprar ônibus novos que vão ser cedidos para as próprias empresas que administram o transporte interno. A população pagou pelo aumento, pagou pelos ônibus e agora eles vêm e tiram o direito de pessoas que têm necessidade de ter esse transporte através de leis que não se sabe quem votou ou simplesmente foi outorgada pelo prefeito. É isso aí, galera. É uma coisinha básica aqui em Curitiba, essas coisas acontecem, então eu espero que o prefeito, os vereadores, alguém tome alguma providência, porque é um descalabro que estão fazendo com a população aqui em Curitiba. É um absurdo. Falta tudo. Menos aumento de preço de tarifas e redução no uso das tarifas diárias para as pessoas que são aposentadas por invalidez e para pessoas que têm cartão de isento com alguma limitação. Eles estão limitando o uso, mas aumentam as passagens, compram ônibus novos, não tem segurança e muitos ônibus estão virados numa carroça velha, onde a população paga e tem que sentar num banco que chove. Na sequência que eu vou pôr o vídeo do ônibus que eu consegui pedir para filmarem para mim, onde estava chovendo dentro do ônibus, e acredito que esse ônibus continua rodando. E é isso aí. Um abraço a todos e até mais.